Queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Estudando o livro Serviço Cristão, estamos no capítulo 14 e hoje vamos falar sobre liberdade religiosa. E quem está com essa incumbência é nosso querido irmão José Ilso Bosch, e com ele a palavra. Um bom dia a todos. Nesta oportunidade vamos falar sobre liberdade religiosa. É o capítulo 14 do livro Serviço Cristão. Nós vamos comentar esse capítulo, é um capítulo de grande importância. E para algumas pessoas talvez seja algo estranho no século XXI, na era da modernidade, da inteligência artificial, achar que aquela pressão ou aquela tendência do passado vai se repetir. Inclusive, algumas matérias são publicadas a essa questão sobre achar que aquela perseguição religiosa vai se cumprir em nosso país. Mas nós já estamos vendo pressões religiosas espalhadas pelo mundo. Eu lembro que recentemente eu vi uma matéria num jornal brasileiro sobre o estado do Espírito Santo. E lá as empresas de supermercado, agora nesse ano, no começo, agora era em novembro, eu acho que novembro ou dezembro, eles iriam colocar um decreto no estado onde todos os supermercados vão fechar no sábado, no domingo, como se fosse uma mini lei dominical. Talvez para algumas pessoas da sociedade, comércio, seja uma oportunidade. Segundo eles, é uma oportunidade para que os funcionários descansem mais. Mas nós sabemos, nós que conhecemos essa verdade tão importante, que não se trata bem de uma lei para beneficiar as pessoas, mas sim uma preparação para uma restrição religiosa contra um pequeno grupo que está representando a Deus na Terra. São as chamadas leis dominicais locais. Essa lei ela vai vigorar até novembro de 2026 como um teste, e se tiver sucesso, ela vai se perpetuar, inclusive, em outros estados. Depois, se os irmãos preferirem, eu posso mandar o link da matéria. Foi publicada agora recente, uma lei dominical no Espírito Santo. Os supermercados vão fechar. Bem, então hoje vamos falar sobre essa restrição, ou seja, a liberdade religiosa. Hoje no país, no Brasil, nós usufruímos de uma liberdade religiosa ampla. Para os irmãos terem uma ideia, em alguns países da Europa, você não pode entregar folheto nas casas. Você não pode dar folheto às pessoas. Em alguns lugares no Brasil, você já tem essa restrição. Em shoppings, alguns shoppings não é permitido receber, não é permitido distribuir. Aqui no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 126, diz assim: já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Então, a oração de Davi já se repetiu e está prestes a repetir-se. Então, em breve, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de crença serão restringidas, Mas é interessante destacar que o mundo não vai restringir a nossa liberdade simplesmente porque não, com a justificativa de que a nossa fé está errada, de maneira nenhuma. O decreto dominical, as leis dominicais, como nós conhecemos, elas virão com objetivos aparentemente nobres para a sociedade, para o meio ambiente, para a economia, porém com um cunho de perseguição religiosa. Então, quando nós olhamos para o mundo, a gente entende hoje, alguns países já estão tendo um certo movimento de restrição religiosa. A gente vê o poder papal já preparando e operando essa mudança com o objetivo de exaltar um falso sábado e de denegrir a imagem do sábado verdadeiro. Então, irmãos, a história apenas se repete. No passado, quando o poder papal foi investido de grande autoridade, eles justamente fizeram isso. Eles, de fato, não aboliram o sábado de imediato, mas eles lançaram uma imagem negativa
A serva do Senhor diz que eles associaram o sábado aos judeus, porque, segundo eles, colocando essa informação, colocando essa imagem negativa, como nós sabemos que os judeus mataram a Jesus, então eles colocaram, ligaram o sábado aos judeus para que as pessoas pudessem ter raiva do sábado por ter raiva dos judeus. No passado também, o poder papal, ele instituía no sábado um grande jejum. Todos os sábados eram um dia de grande jejum e de grande aflição. E como que eles introduziram o domingo? Eles colocaram o domingo como um dia feliz, como o dia da família, como hoje muita gente comenta. Mas, de fato, o sábado é o dia da família, não é o domingo. E eles colocaram grande jejum no sábado, eram jejuns muito exaustivos, às crianças, aos adultos. E quando chegava no domingo, eles colocavam festas divertidas, comidas, e assim eles começaram a introduzir uma aversão ao sábado e uma alegria ao domingo. Então, o poder papal, ele tem pensado em mudar a lei de Deus, substituindo o sábado de Jesus por um sábado falso. E através de todo o mundo religioso, o falso sábado é reverenciado. Então, em algumas, a Igreja Católica, quando ela instituiu a observação do domingo, ela argumentava que era porque Jesus havia ressuscitado no domingo, né? Mas aqui em Mateus capítulo 5, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 17, o próprio Jesus, sabendo dessa possibilidade, porque Jesus tem o poder da onisciência, Jesus disse assim, no capítulo 5, verso 17, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Então, Jesus sabia dos planos humanos. Ele sabia que os seres humanos haveriam de justificar, né, após a morte e ressurreição dele, após a morte dos últimos apóstolos, ele sabia que eles iriam justificar uma mudança falsa. Inclusive, o próprio Jesus, na carta, em suas mensagens no livro de Apocalipse, dada a João na ilha de Patmos, isso já nos últimos momentos dos apóstolos, João foi o último apóstolo a deixar, né, essa existência, ele morreu, e ele disse, olha, tomem cuidado com os nicolaítas. Então, quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas já eram um movimento que estava presente no tempo dos apóstolos, e ele se fortificou depois que o último apóstolo morreu. Eles eram um movimento que defendiam uma falsa graça, uma graça que dizia que não era mais necessário obedecer regras, que Jesus havia obedecido tudo por eles e que agora eles viviam pela fé. É o mesmo mundo religioso de hoje. Então, os nicolaítas eram um movimento que está presente hoje, tanto no movimento católico quanto no movimento pentecostal evangélico, que anula a lei pela graça. Mas aí eu quero mencionar aqui o que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, ele diz no versículo 31, anulamos então a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei. O apóstolo Paulo também tinha essa preocupação. Ele sabia que as pessoas tinham tendências a deixar de cumprir com os mandamentos, porque essa guerra, irmão, veio lá do céu. Satanás foi o originador desta batalha, né? Ele colocava na mente dos anjos que eles eram seres livres e que, por serem livres, não precisavam obedecer regras. E as regras eram apenas para os prisioneiros. Mas ele se equivocava, porque a lei é chamada por o apóstolo Paulo da lei da liberdade. Então, nós temos uma profecia sobre uma perseguição, está em Apocalipse, ele diz que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Então, virá aqui no livro, nessa meditação que nós estamos considerando, há um trecho que quero ler,
Diz assim: é acerca da lei de Deus que virá o último e grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e os seus. E será decisivo para todo mundo. Homens em posições de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas a tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, né? Então, o romanismo, o protestantismo e o espiritismo darão as mãos nessa tentativa. Repetindo, a ideia de guardar o domingo é de origem pagã. Então, no tempo do rei do imperador Constantino, os pagãos guardavam o domingo. Irmãos, a tentativa de mudar o dia do Senhor é tão antiga quanto o mundo. Caim foi um guardador do domingo. Ele tinha essa tendência já, ele não gostava da obediência à lei de Deus. Tanto é que nós vimos na história que, ao invés de oferecer o sacrifício conforme Deus pedia, ele desconfigurou o sacrifício. Então, Caim, ele ofereceu o sacrifício a Deus, assim como o mundo religioso hoje professa que guarda as instruções de Jesus, mas desconfigurada. Então, Caim ofereceu o sacrifício a Deus, só que de forma desconfigurada, assim como o mundo religioso hoje. Então, Constantino, para agradar aos pagãos e para introduzi-los na igreja, ele resolveu mudar as regras da igreja, né, as regras de Deus. Então, aqui diz assim, neste livro: homens em posição de responsabilidade, eu falo líderes religiosos, né, não só desatenderão e desprezarão o sábado, eles mesmos, mas da tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. Apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízos indicadores do desprezar de Deus por não ser santificado o domingo. Então, essas calamidades aumentarão mais e mais. Uma catástrofe seguirá de perto a outra. E os que quebrantam a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado, do quarto mandamento, como aqueles que trazem sobre o mundo a ira, uma falsidade estratégica de Satanás para apanhar os incautos. Então, o decreto dominical, as leis que vão tentar mudar a lei de Deus, elas virão aparentemente com um motivo nobre. Olha, o mundo está passando por calamidades, muitas inundações, muitas tragédias, e o pretenso poder religioso dominante vai dizer: isso é por causa das catástrofes, né? Isso já vem se falando há muito tempo, inclusive em 2005, em uma encíclica papal, o líder da Igreja Católica anterior que faleceu, ele escreveu uma carta chamada Laudato Si. E eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ler essa carta, mas eu li algumas versões e lá, alguns pontos, e lá nessa carta, se não me engano, no ponto 200, a partir do ponto 200, lá diz que a família precisa descansar e que a terra também precisa descansar, porque está havendo muitas comoções. E lá diz que assim como o povo de judeu no passado guardava o dia do Senhor, agora a cristandade precisa guardar o dia do Senhor. Então, eles argumentam que o dia do Senhor é o domingo. E aí eles introduzirão um falso sábado, um falso dia de repouso, que nós sabemos muito bem que na lei do Senhor não chama de dia de repouso, é o primeiro dia da semana, com o objetivo nobre de preservar a vida humana. Obrigado, Elias, o capítulo 6, Laudato Si. Então, vejam bem, e eles vão apontar para o povo de Deus como um povo insignificante, como alguém que
é a minoria que está em desagrado, Deus está no desagrado de Deus. Homens exaltarão e imporão rigidamente leis que estarão em direta oposição à lei de Deus. Embora zelosos no impor seus próprios mandamentos, eles volverão as costas a um claro assim diz o Senhor. Exatamente um dia de repouso falso. Procurarão forçar os homens a desonrar a lei de Jeová. A reprodução de seu caráter, embora inocentes de qualquer mal, os servos de Deus serão entregues à humilhação, afrontas nas mãos dos que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. Muitas pessoas, inclusive pessoas da nossa fé, poderão apostatar a essa possibilidade. Nós fomos chamados da pedreira do mundo, nós somos cortados da pedreira do mundo com a talhadeira da verdade para professar uma fé diferente. E quando nos amoldamos aos costumes mundanos, às práticas mundanas, aos ritos mundanos, à cultura mundana, facilmente Satanás nos enganará naquele dia. Aqueles que não forem selados, que não receberem o selo de Deus, mesmo professando uma fé, estarão do lado dos ímpios. Há uma visão, a serva do Senhor disse que há uma visão que ela teve no juízo, no dia do acerto de contas final. Ela viu um grupo de pessoas perante Jesus. Isso vai acontecer depois do milênio. A visão dela é depois do milênio. Ela viu um grupo de pessoas que, em algumas versões bíblicas, diz, ululavam, né? Em outras versões, choravam, gritavam. Ela disse que aquele grupo chamava a atenção dela por se comportar de uma maneira desesperadora, diferente dos outros ímpios. Parece que eles estavam com mais medo, mais preocupação por algo que ia acontecer. Então ela perguntou ao seu anjo, o que significam aquelas pessoas? Ela disse que em suas roupas estava escrito, pesado na balança e achado em falta. Ela disse que eles olhavam para as suas vestes, seu caráter, né? E a sua roupa, e viam defeito e choravam. Então o anjo disse, aqueles ali são um grupo de pessoas, resumo, adventistas de modo geral, que um dia guardaram o sábado. Mas beberam de águas profundas, mas enlamearam o resto com os pés. Pisaram a verdade. Então, irmãos, junto desse grupo que vai defender o falso sábado, estarão pessoas que hoje defenderam o verdadeiro sábado. Mas não se santificaram, porque o selo de Deus jamais será colocado sobre a testa de homens e mulheres impuros. Nós temos que defender toda a verdade. Às vezes a gente defende muito bem um ponto, mas não defende outros pontos, porque nos desagradam às vezes, né, e não são convenientes ao que nós gostamos. Então nós temos que pedir a Jesus que nos molde de uma maneira completa. A gente precisa defender toda a nossa fé. Então, os poderes religiosos, né, eles aliados, eles vão declarar uma guerra. A mesma guerra que começou lá no lugar mais santo do céu. Ela está na terra e ela vai se intensificar. Então, hoje nós já estamos observando pequenos passos, médios passos e grandes passos na tentativa de fazer uma unificação religiosa. Então, recentemente nós observamos no noticiário poderes religiosos espíritas, protestantes e o mundo católico fazendo tentativas para criar laços comuns. Não é que eles vão reunir uma igreja só. A serva do Senhor diz que quando
as principais religiões, as principais igrejas dos Estados Unidos criarem laços entre si. São doutrinas em pontos que lhes são comuns, que hoje nós sabemos que existe a imortalidade da alma, existe pontos comuns, mas o ponto culminante que vai nos chamar a atenção são leis dominicais. Então hoje nós já estamos observando pequenas leis que estão sendo impostas agora, por enquanto, sem multas, sem penalidades. O decreto dominical ele terá fases, né? Eles são 3 fases. A primeira fase é apenas uma fase normativa, a segunda vai ser multas e penalidades, e a terceira vai ser a morte, né? Eles vão argumentar que Deus está indignado com esse grupo de pessoas que não está guardando a lei de Deus, e por isso as calamidades estão vindo sobre terra e mar. E eles vão dizer a mesma coisa que disseram contra Jesus lá: crucifica-o, crucifica-o. Então eles marcaram o dia e a hora para matar o povo de Deus. Então nós temos uma repetição. A igreja remanescente, então, ela vai passar por grandes provas, uma grande aflição. Eu me lembro que o saudoso pastor Caetano, ele dizia assim para mim: olha, vai ser um momento muito triste, muito difícil. Nós não vamos poder comprar nem 1 quilo de sal, né? A serva do Senhor, ela diz assim, a irmã White, ela diz: olha, vai ser uma coisa assombrosa, vai ser algo muito difícil. Nós não fazemos ideia do problema de não poder comprar e nem vender. Então, nós seremos privados de tudo. Então, nós, sabendo que seremos privados de tudo, mesmo assim, não podemos fazer provisão para aquele dia. Ela diz que nós temos que confiar inteiramente em Deus. Então, será um momento de confiança, de exercício da fé. Então, o povo de Deus, ele passará por grandes provas, grandes aflições. Aqui neste livro, no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 9, na página 231, diz assim: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirão a ira do Cordeiro e de seus exércitos. Satanás reputa por súditos seus os habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas. Mas eis um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele os pudesse desarraigar da terra, completo seria o seu triunfo. Como influenciava as nações pagãs para destruírem Israel, assim num próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Exigir-se-á de todos que rendam obediência a decretos humanos para a violação da lei divina. Aqueles que se conservarem fiel a Deus e ao dever serão traídos por seus pais, irmãos, parentes e amigos. Irmãos, hoje nós apenas vislumbramos o decreto, como nós falamos, decreto dominical, leis dominicais, apenas por teorias. A serva do Senhor, repito, ela diz assim, que nós não fazemos ideia do problema de não comprar e não vender. Então será uma fase de grande aflição. Então, e não está longe, nós observamos que não está longe o tempo quando virá a prova a cada alma. Então virá uma grande controvérsia. E a serva do Senhor diz que nós temos que defender o sábado de Deus pela voz e pela pena. Irmãos, sabem o que é isso? Defender o sábado de Deus pela voz e pela pena. Eu creio que Deus está nos fazendo passar por pequenas provas. Provas que estão aperfeiçoando o nosso caráter. De vez em quando, Deus permite que provas venham à igreja. Às vezes, controvérsias. Controvérsias para nos aprimorar, não para desistir da fé.
a Igreja de Deus, ela sempre passou por provas, por divergências de opiniões. E isso não era para destruir a igreja, mas para suscitar as pessoas que defendem a verdade. Irmãos, no decreto dominical, nas leis dominicais, nós defenderemos a lei do Senhor pela voz e pela pena, escrevendo. E olha que hoje nós passamos por pequenas provas de divergências e às vezes ficamos calados. E no decreto, que o mundo inteiro será contra nós. A serva do Senhor diz assim, ó, hoje as igrejas populares são contra nós, mas em breve o mundo será contra nós. Hoje, quando poucas pessoas são contra nós, nos calamos. Deixamos que as pessoas defendam o erro com tanta veemência, enquanto ficamos calados para não perder amigos e defender uma verdade que pertence ao maior de todos os amigos. Alguém, de certa vez, disse assim, olha, fiquem calados. Deus vai resolver. De fato, Deus vai resolver. Deus poderia mandar os anjos para resolver todas as controvérsias. Mas Deus deu essa comissão aos homens. Os anjos estão ansiosos por vir à terra resolver as controvérsias, dizer o que é certo, mas Deus disse a eles, não, essa responsabilidade eu dei aos homens. Então hoje nós passamos por controvérsias, assim como a igreja no passado passou por controvérsias. No tempo do apóstolo Paulo tiveram muitas batalhas, e eram batalhas internas, não eram batalhas com os pagãos, por exemplo. A igreja passou por fase difícil já. A primeira controvérsia que nós temos relatado, uma das primeiras, na verdade não é a primeira, foi com Caim e Abel. Abel defendendo a forma verdadeira de adorar a Deus. Caim defendendo uma forma falsa. Uma forma parecida, mas modificada. Isso levou à morte de Abel. No tempo do apóstolo Paulo, nós tivemos muitas controvérsias. Uma parte da igreja acreditava que os novos conversos tinham que passar pela circuncisão. Inclusive, alguns apóstolos acreditavam nessa teoria. Mas o apóstolo Paulo foi à conferência geral em Jerusalém e disse, não, irmãos, muitas pessoas estão sendo batizadas e recebendo o Espírito Santo. E aí chegou-se a uma decisão da Conferência Geral, lá em Jerusalém, no tempo do apóstolo Paulo. O presidente da Conferência Geral era o apóstolo Lucas. Eles oraram pedindo a direção do Espírito Santo e a divergência foi resolvida. E a partir dali eles continuaram unânimes na fé verdadeira. Nos tempos do apóstolo Paulo também tiveram divergências quanto ao ósculo santo. Um grupo de pessoas argumentava que não havia necessidade de dar ósculo santo. O apóstolo Paulo, inclusive, foi bem incisivo. Ele disse, olha, nem andem junto com eles, porque é um grupo de pessoas rebeldes que não quer saber da verdade. Nos nossos dias nós temos controvérsias, mas eu quero dizer, irmãos, que Deus tem permitido que controvérsias venham sobre nós para levantar os soldados de Deus e defender aquilo que é certo, porque é certo. A serva do Senhor diz, preguem a verdade e deixem as consequências com Deus. Eu quero dizer que tudo isso que aconteceu com a igreja até aqui são pontos que preparam a igreja para uma prova maior, porque a lei do Senhor será quebrantada com uma veemência grande pelas principais nações, pela poderosa nação que hoje há no mundo, Estados Unidos. Então, surgirão regras dominicais, leis dominicais locais, mas quando essa grande vier, chegamos ao fim. Então, não está longe o tempo da prova, né? Haverá uma expectativa, né, de grandes prejuízos. Hoje, Deus nos permite ter casas, carros, empregos, dinheiro,
Mas nós temos que estar conscientes de que tudo isso será tirado de nós. Aqui no livro Testemunhos Seletos, no volume 2, na página 319, diz assim: há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus, que é anulada pelas leis dos homens. Aproxima-se rapidamente o tempo em que aqueles que tomam a defesa da verdade hão de saber por experiência, porque hoje nós sabemos por teoria, hão de saber por experiência o que significa participar das aflições de Cristo. Então, geralmente nós temos uma tendência de falar que hoje estamos passando por grandes provas. Não, no Brasil não estamos passando por grandes provas. Aqui ainda temos liberdade religiosa. Hoje nós temos ainda liberdade religiosa de dar estudos bíblicos, de pregar nas praças, de fazer visitas, de entregar folheto nas casas. E negligenciamos. Mas chegará um tempo em que essa liberdade será tirada e teremos que fazer em perseguição. Então, nós saberemos por experiência o que significa participar das aflições de Cristo. O grande opressor vê que ele não tem senão pouco tempo para trabalhar, que perderá em breve seu domínio sobre o homem, e seu poder lhe será tirado, e trabalha com todo o engano da injustiça naqueles que perecem. A superstição e o erro tripudiam sobre a verdade, a justiça e a equidade. Todo o poder contrário à verdade está se robustecendo, está crescendo. Eu costumo dizer que as pessoas que têm uma meia-verdade pregam essa meia-verdade, que é uma verdade misturada com mentira, porque em toda a história da igreja nunca se pregou a verdade direta, a mentira direta. Sempre foi misturada com a verdade, como uma forma de fazer com que os cristãos a aceitassem. Mas essas meias-verdades, essas mentiras falsas estão sendo pregadas com tanta autoridade que o mundo está aceitando. E nós temos pregado a verdade com tanta fraqueza, com tanta dúvida. Quando eu falo pregando com dúvida, é porque nós falamos, mas não vivemos. É como se tivéssemos dúvidas da fé. Há uma visão da serva do Senhor que ela diz que viu um grupo do caminho estreito e um grupo do caminho largo. E alguns do caminho estreito diziam: olha, Jesus voltará. Mas os do caminho largo olhavam para os do caminho estreito, que na verdade não estavam bem no caminho estreito firmados, que vão passar para o caminho largo ainda. E eles diziam assim: qual é a diferença de nós e vocês? Vocês jogam futebol, vocês imitam o mundo, vocês namoram com o mundo, só professam a verdade. O que adianta? Então, a forma verdadeira de pregar a verdade mais veemente é através da vida. Então, nós corremos o risco, quando eu falo nós, irmãos, todos nós estamos incluídos nessa situação. Isso é até um ponto para a gente meditar. Será que a gente está pregando e vivendo a verdade ou só pregando para cumprir a exigência dos relatórios da escola sabatina? Então, a gente vê que a verdade na vida dos apóstolos foi um ponto de transformação para eles. Eles realmente passaram por tempos difíceis, não viviam a verdade plenamente, mas com o tempo viveram a verdade. E aí nós, há quantos anos estamos vivendo essa verdade e ela fez algum efeito na vida da gente? Então, é uma reflexão individual. Por que eu falo isso, irmão? Porque tem a ver com as leis dominicais. Aqueles que não estão se deixando amoldar pela verdade passarão para aquele grupo que vai defender o falso sábado, mesmo hoje estando na igreja. Então, nós temos que pedir a Deus transformação, porque hoje, se namoramos o mundo, facilmente nós receberemos
as leis dominicais, porque elas não virão com o objetivo de destruir com a lei de Deus, elas virão com um objetivo nobre. Assim como durante a pandemia, nós tivemos motivos nobres, segundo o mundo, para não congregar. E aí alguém dizia assim, mas é só enquanto passar a pandemia. E se o decreto vier e o mundo disser, olha, é só por enquanto. A gente sabe que o sábado é o dia de Deus, mas é só por enquanto. Mas e se formos achados em pecado quando a obra de Jesus no santuário celestial findar? Então, o mundo está se preparando, as igrejas populares estão se preparando para uma grande e terrível crise. Então, esse mundo protestante, hoje, ele vai ser o nosso inimigo. Hoje eles já são contra nós. Eles não aceitam a nossa fé. Então, eles veem os observadores dos falsos, do verdadeiro sábado, como Mardoqueu à porta, que está ali para avisar dos perigos, né? E a vida desse Mardoqueu à porta, que é representando aqui o povo de Deus, é uma vida, é uma conduta de caráter que os condenam apenas por viverem a verdade. Então, quando nós vivemos a verdade, a nossa vida é uma reprovação àqueles que não vivem. A serva do Senhor que diz que existem duas possibilidades quando pregamos a verdade. Uma, aquele que aceita será o nosso maior inimigo, maior amigo, quero dizer. Aquele que rejeita será o nosso pior inimigo. Então, se a igreja hoje vivesse a verdade como ela é, as perseguições do passado viriam rapidamente. Mas por que as perseguições ainda não vieram? Por que o decreto dominical não veio? Porque a igreja ainda está vacilando. Então, Satanás ele vai iniciar sua indignação contra essa pequena minoria. Mas eu digo, irmãos, que não é o mundo adventista de hoje que vai ser o alvo de Satanás, mas serão os remanescentes, aqueles que se mantiveram firmes, são as 5 virgens prudentes. As virgens loucas dormem, as virgens prudentes também cochilam, mas elas estão preparadas. Então, quando a igreja de Jesus, a igreja de Deus se preparar, incorporar a verdade na vida, então virá a perseguição. Hoje nós já estamos vendo sinais, como esse que eu acabei de citar no início, aqui no estado do Brasil, é um teste de decreto dominical. E o objetivo aparentemente nobre, para que as famílias descansem, para que as pessoas tenham qualidade de vida, ter mais saúde mental. Então, as leis de perseguição aos cristãos virão com objetivos nobres e muitas personalidades do mundo vão defender, assim como muitas pessoas importantes vão defender o verdadeiro sábado. Olha só, a serva do Senhor, a Ellen White, ela diz que pessoas de grande influência no mundo se unirão a nós na defesa do verdadeiro sábado. Agora fica a pergunta, quem serão essas pessoas? Talvez sejam presidentes de países, talvez sejam personalidades importantes, grandes escritores. Deus tem almas, Deus tem pessoas na Índia, na China e em vários países, que muitas delas estão sendo preparadas por anjos para defender a verdade de Deus no momento da crise final. Então, Deus tem os seus representantes em todos os países, né? A nossa função é pregar a verdade. Então, nós temos que ser o Mardoqueu à porta. E eu quero comentar sobre a questão do decreto dominical, sobre a ordem cronológica dos acontecimentos. Então, irmãos, agora à nossa frente nós teremos o torvelinho da perseguição. Nós não sabemos o que é o torvelinho da perseguição, há apenas conjecturas. O que nós sabemos que será algo
que talvez nos coloque face a face com a morte, mas não sabemos o que é. Algumas pessoas dizem que é o decreto, não sabemos. A senhora White, ela viu o torvelinho da perseguição. E é no torvelinho a última oportunidade da igreja. Eu quero ler um texto, aqui está no Testemunhos, volume 6, na página 400 a 401, diz assim: mas, por outro lado, quando o torvelinho da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Envidar-se-ão esforços abnegados para salvar os perdidos. E muitos que estiveram desgarrados do aprisco voltarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida, em vista do perigo comum. Cessará a contenda por supremacia. Não haverá disputa relativamente a quem deve ser considerado maior. Nenhum dos verdadeiros crentes dirá: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. O testemunho de um e de todos será: eu adiro a Cristo. Regozijo-me nele, como meu salvador pessoal. Assim, a verdade será introduzida na vida prática. E desta forma será atendida a oração de Cristo, proferida imediatamente antes de sua humilhação e morte. Eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor de Cristo, o amor de nossos irmãos, testificarão ao mundo que estivemos unidos com Jesus e dele aprendemos. Então, a mensagem do terceiro anjo crescerá para um alto clamor, e toda a terra será iluminada com a glória do Senhor. Então, o torvelinho da perseguição virá agora. E aí, depois do torvelinho é que virá o alto clamor. Agora eu quero ler um outro texto. Está no Grande Conflito, na página 607, diz assim: o poder que acompanha a mensagem. Qual é o poder? A chuva serôdia. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase humanos para excluir a luz, receosos de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios, ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo o estudo desses assuntos vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes, ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo, mais audaz e decidido. Invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisões, e alguns se oferecerão posições de influência e a outros recompensas e vantagens, como engodo para renunciarem à sua fé. Primeiro ponto, o torvelinho da perseguição virá primeiro. No torvelinho da perseguição, a chuva serôdia é derramada na igreja. E o que provoca o decreto dominical é a chuva serôdia. Então, o que vão acontecer antes são leis dominicais locais. Mas no decreto dominical, a gente já vai estar com a chuva serôdia. A chuva serôdia vão ser eventos quase que simultâneos. Mas o que provoca o decreto dominical é o poder que acompanha a mensagem do terceiro anjo. O alto clamor que ilumina a terra com a toda a glória. Então, o primeiro passo, irmãos, é o torvelinho da perseguição. É no torvelinho da perseguição que a igreja recebe o poder. Pessoas que estavam desgarradas voltarão para seguir o grande pastor. Então, haverá uma união. Toda a igreja vai estar unida? Não. Apenas as pessoas estarão unidas pela fé. Porque haverá uma imagem da religião até o fim. Mas, mesmo congregando, poderão não ter mais o Espírito Santo. Então, quem vai receber o Espírito Santo? Aqueles que se purificaram, que colocaram as suas vidas à disposição de Deus e que abandonaram toda a mancha do pecado.
Eu posso estar na igreja e não receber a chuva serôdia? Há possibilidade. Eu posso manter a possibilidade de eu manter a forma da religião, mas eu não mantive a santificação. Então, irmãos, aqui no torvelinho da perseguição, a igreja recebe o poder. E esse poder, ele vai provocar a ira do clero. Então, quando vier o decreto dominical, eu que conheço a verdade hoje, que sou membro dessa fé, tem que estar selado. Agora, no decreto dominical, as pessoas que não tiveram ainda oportunidade, que estão conhecendo aquela verdade, impactados por ela, vão ser selados. A igreja recebe primeiro o julgamento. A igreja primeiro é julgada. Porque para eu receber a chuva serôdia, eu preciso primeiro ser aprovado no julgamento. Então é por isso que hoje a igreja começa pela casa de Deus. Mesmo as pessoas que estão fora, que já foram membros, muitos voltarão a seguir o grande pastor e vão se unir. A igreja recebe o poder e dá o alto clamor. E esse alto clamor, como nós lemos aqui no Grande Conflito, ele provoca uma ira satânica nas pessoas que são contrários. E essas pessoas apelarão ao braço forte do poder civil, e esse poder vai impor. E quem vai impor a lei dominical é os Estados Unidos. É a maior potência dominante hoje. E os outros países seguirão rapidamente as suas instruções. Então, aqui nós tivemos essa explanação. Eu agradeço aos irmãos que permaneceram e a Deus pela oportunidade. Amém. Amém.